falar? Pode falar agora. Pode ligar? É rapidinho. Alô? Oi, hoje vamos falar de uma coisa que eu coloquei como meta, talvez eu diria, no meu 2026, ou ao menos algo para eu dar mais atenção, que são as coisas que eu compro. Eu acho que a gente acaba ficando um pouco perdido com tanta informação sobre o que a gente deve comprar, que eu decidi sempre fazer uma pergunta para mim mesma. Quando eu estiver naquele ímpeto, naquela necessidade, entre aspas, de que eu preciso daquilo, daquela peça de roupa, daquele eletrônico novo. E a pergunta é exatamente essa: eu preciso ou só quero? Eu acho que às vezes a gente acaba comprando por impulso. A gente vê a compra como uma gratificação mesmo de um dia longo, ou um momento difícil da nossa vida, ou uma fase estressante. E é quase que como uma recompensa, como, enfim, comer açúcar ou beber. É aquela coisa que dá dopamina, mas depois tem uma queda. E essa pergunta que eu tenho me feito é justamente para eu ter mais consciência do porquê eu quero essas coisas, quando a resposta na maioria das vezes é quero, não é preciso, né? E às vezes a gente precisa parar para entender que se não tivesse ninguém para ver, você ainda compraria isso? Eu acho que o grande problema é que a compra se tornou uma forma de anestesia emocional. O consumo virou meio que uma ferramenta para regular as nossas emoções, né? Então, se a gente parar para pensar, essas compras impulsivas acontecem em meio a momentos de sentimentos, emoções negativas. Quais são essas emoções que geralmente antecedem uma compra? Tédio. Quem nunca encheu um carrinho ali no fim do dia só para encher, para olhar aquele carrinho cheio? Ansiedade, solidão, comparação. É o que antecede esse momento da compra, essas sensações negativas que a gente acha que vai suprir elas, sanar elas de alguma forma com o nosso novo objeto. Só que a gente sente um alívio imediato ali, com o pedido confirmado, a gente sente até um certo poder, né? Uma sensação muito doida. Mas depois o vazio volta. Depois que o pedido chega, às vezes a gente tem uma ânsia de ter aquilo. E depois que aquilo chega, meio que perde a graça, né? E é isso. Às vezes o que a gente quer não é necessariamente a coisa, mas sim essa sensação de se sentir meio bem, meio poderoso, capaz por esses 5 minutos. E é aí que a gente entra num ciclo de tensão, compra, alívio, culpa. Tensão, compra, alívio e culpa. Porque depois a gente se sente culpado. De novo, a mesma coisa com comer um doce, beber. Então, em suma, o consumo acaba se tornando um paliativo que vai prorrogando a gente enfrentar os problemas reais. Tem aquele filme que eu adoro, não vou mentir, Confissões de uma Compradora Compulsiva, sabem? Que tem um livro, até a atriz é uma atriz ruiva, que chama a personagem Becky Bloom. E ela ilustra exatamente isso no filme. É aquela compra para se sentir melhor temporariamente. E é um padrão que muita gente se enxerga ali no filme. Eu acho que é muito fácil se perder também nessa do consumo quando você não vê muito valor em quem você é. É como se o ter tivesse mais peso do que ser. E sim, muito do que a gente compra na sociedade que a gente vive hoje revela quem a gente é, ou pelo menos quem a gente quer ser, né? A gente não pode negar que hoje produtos, marcas servem como símbolos. Elas têm valores, estilo de vida, status que a gente expressa no mundo. Então não vamos ser hipócritas, porque eu, como uma marqueteira, sei que o consumo de produtos e marcas em geral é uma forma de expressar a sua identidade, sim. A gente tenta transmitir uma imagem nossa, pertencer a grupos, satisfazer necessidades emocionais. Só que a gente não pode se perder nisso, porque a gente é muito mais do que isso. Por mais que tenha influência, como eu disse, não vou negar que tem, as pessoas às vezes se perdem entendendo que o valor delas está nisso. Então, para muita gente, a escolha do que a pessoa veste, o que a pessoa tem ou exibe nas redes sociais, diz
sobre a autoestima e pertencimento social dessa pessoa. Diz sobre como ela se sente perante a si mesma. Só que não deveria ser isso que te define e que define o seu valor, certo? Outra coisa muito interessante que eu estava lendo é que acumular bens também funciona como uma fuga existencial. É como se a gente conseguir progredir nos nossos bens materiais desse a ilusão de realização e controle da nossa vida, entende? Então, a filosofia do consumo mostra que essa busca desenfreada pela aquisição de bens materiais nasce da gente querer preencher um vazio existencial. Porque é como se cada nova compra, a gente vai subindo de nível, se assim for, né? De eletrônico, de carro novo, enfim, vai trazendo essa sensação que a gente está avançando na vida. Mas esse sentimento não é necessariamente real, porque no fundo a gente deveria estar perseguindo metas pessoais mais profundas, né? E não sobre acumular coisas. Isso que faz, inclusive, muitas pessoas se endividarem, enfim, por botar essa ênfase no ter em vez do ser. Tem essa pressa de consumir e acaba substituindo projetos maiores de vida só por ter algo novo ali naquele momento. Próximo bloco. E claro que eu não poderia deixar de falar delas, as redes sociais, que definitivamente intensificam esse ciclo de consumo e essa confusão entre desejo e necessidade. Gente, a gente é bombardeado todos os dias com estímulos. A gente vê produtos sendo associados com emoções positivas, prestígio, e a gente fala, meu Deus, eu preciso então ter isso, né? Porque para eu ser assim, para eu viver esse estilo de vida, eu preciso desse produto. Então isso faz com que a gente compre coisas que a gente julga necessária para pertencer, ou para sentir prazer, ou para se sentir um pouco mais parecido com alguém que a gente vive se comparando, mesmo sem ter uma necessidade real daquilo, sabe? E é nessa que a gente fica ligando o nosso próprio valor pessoal ao consumo. Então é importante ser muito honesto e entender, se perguntar o que você espera que isso te faça sentir, que esse objeto, essa compra te faça sentir. Isso é realmente uma necessidade, e mesmo sendo só um desejo, porque não faz mal também a gente querer coisas, mas qual é o sentimento que tá vindo antes desse desejo? Isso é só para pertencer, para ir com o bando, ou você realmente gosta disso? Você realmente acha isso bonito, acha isso útil? Isso resolve alguma coisa agora para você? Ou talvez nem resolva e você nem vá usar? Então o que eu tô querendo trazer aqui não é pra gente parar de consumir, parar de fazer compras, mas para consumir com uma certa consciência, sabe? Porque entre esse precisar e querer tem um abismo enorme, e esse abismo pode ser preenchido com o autoconhecimento. E por isso que eu acho que o segredo não é parar de querer, mas saber o porquê você quer o que você quer. E agora, eu quero que vocês me contem nos comentários algum item muito aleatório que você arrepende de ter comprado, que foi totalmente por influência, por ego, por essa sensação de pertencimento e que você, depois de comprar, nem valorizou, nem usa, tá aí esquecido na sua casa. Pode ser uma peça de roupa, uma maquiagem, qualquer coisa que seja, alguma coisa de cozinha. Me conta aí nos comentários que eu quero saber. Porque pra mim foi uma coisa, gente, horrível. Horrível. Porque foi caro. Foi uma máquina de fotografia. Eu acabo que fico só usando o iPhone mesmo, não tem jeito, o meu celular. Mas eu comprei uma câmera e falei, meu Deus, eu preciso disso. Eu tô criando conteúdo na internet agora, eu preciso dessa câmera. Quem disse? Nunca mais usei. E é isso. E na época, quando eu queria comprar, eu, tipo assim, não sosseguei até conseguir comprar. Olha que loucura, né? Como dizia Schopenhauer, né? A vida oscila como um pêndulo entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Fiquem com essa e eu me despeço. Beijo. Esse programa foi produzido por TNS